Bem-vindos ao Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima. E aí, Pati? Tudo bem? Da forma que dá pra tá bem, né? Pois é, mas a gente vem aqui hoje para falar de uma coisa que a gente sabe que, pelo menos, dá aquele quentinho no coração, que é um livro, né? A gente gosta de falar de livro, a gente vai falar bem, então também isso ajuda a dar uma acalmada na vida. Verdade, Quer dizer, eu verdade. vou falar bem, né? Não sei você quer meter o pau no livro também, não sei. Não. Hoje meu espírito tá suave, tá suave. Hoje a gente vai falar sobre Crump, da Maria José Ferrada, que saiu aqui no Brasil pela editora Moinhos, com tradução da nossa amiga. Ai, será que eu posso falar isso? Vou falar, já foi. Da amiga aqui do podcast, parceira da casa, Silvia Massimini Félix. Falei, hein? Soltei. De bobeira, assim, de levinha, né? Já tá Soltado, de boa. explanando os amigos, assim, de levinha, né? É Tá isso. certo. Aumentando a lista, aumentando a lista. Agora são 3 pessoas que gostam da gente, né? Isso. Não, 4, né? Que tem sua mãe, seu pai, minha mãe. 5, minha mãe, meu pai e a Silvia. 6, sua mãe, seu pai, minha mãe, meu pai, a Fê e a Silvia. Tá certo, então. Tá bom, Beleza. porra, tá indo bem, tá indo bem. Fechou, tamo bem. O círculo tá aumentando devagar e sempre. Vamos lá. Me conta uma coisa, então, sobre o que é Crump. Cara, Crump é uma pequena peça em que Amy, uma menina de 7 anos, estabelece uma relação muito forte com seu pai, caixeiro viajante. E os dois saem para vender produtos de serralheria da marca Crump pelos confins do Chile. E a história se desenvolve no meio dos anos 70, 80 ali, quando muita coisa afeta a vida familiar, uma mãe distante com seus motivos, outros caixeiros, um fotógrafo, descobertas, tudo sob a ótica de uma menina de 7 anos, né? Uma mulher que lembra a sua vida aos 7 anos e as vozes se confundem nesse narrar tão profundo, simbólico, às vezes bastante lúdico, extremamente criativo e de momentos de um humor maravilhoso. Mas é isso, Crump é basicamente isso. É bastante coisa para um livrinho de menos de 100 páginas, né? Sim, mas Uma os potência. melhores perfumes estão nos menores frascos. Ai, pronto. Meu Deus, começou. Esse livro foi a nossa escolha para a categoria vencedor de prêmio estrangeiro, /gringo. Mas não é que ele ganhou um prêmio só, né? A lista é ridícula, quase. De boa, eu digo. De positiva. Sim. São alguns prêmios, como o prêmio de melhor romance do Círculo de Críticos da Arte, prêmio de melhores obras do Ministério da Cultura na categoria romance e prêmio municipal de literatura em Santiago. O que é mais impressionante quando eu estava pesquisando, que eu vi, é que é o primeiro romance dela. Ela tem uma... A Maria Ferrada tem uma história escrevendo histórias infantis, né? Livros infantis. É o primeiro romance dela. E pelo que eu vi, é o primeiro livro a vencer todos esses prêmios. Sim. Junto, assim, um livro que vence tudo isso. E assim, eu só tô ficando mais e mais impressionada com a mulher, porque, rapaz... E é sinistro, né? Porque, tipo, como o livro ele é muito curto, e não são só, tipo, 96 páginas, mas não são 96 páginas, sei lá, de Thomas Bernhard, que é um parágrafozão durante 96 páginas. Na verdade, são vários capítulos bem curtinhos e alguns bem espaçados, né? Com cortes de ideias, cortes de momentos que dão todo sentido para o raciocínio que se quer fazer em cima da memória dessa menina de 7 anos, e ao mesmo tempo dão um gostinho de quero mais muito forte também, né? Achei também. Mas também acho que ela soube dosar muito isso de quanto essas memórias, né, da quantidade, inclusive, de memórias que ela ia trazer, porque chega um ponto em que é chato você ficar vendo criança falar. Tanto que não é a menina dos 7 anos o tempo todo, né? Ela cresce também. E ela começa também a reconhecer algumas coisas ali quando ela olha para trás. Então, acho que isso também deu um bom equilíbrio para a história. Ela não cresce muito mais, acho que ela tem 11 anos, né? Então, assim, eu acho que ficou bom porque a gente vê aquela menina de 7 anos e depois ela aos 11, 12 anos, se eu não me engano. Então dá uma quebrada um pouquinho na voz, e não é uma voz infantilizada, né? Mas um mundo mais inocente. Porque não daria para ser um livro só disso, eu acho. Eu acho muito difícil, né? Tipo, ao mesmo tempo que trabalhar a própria memória, principalmente memória de infância, ela se torna um lugar muito confortável, às vezes, porque
Você falar sobre memória de infância costuma ser uma parada muito, muito lúdica, né? Ela provoca uma coisa mais terna, assim, mais carinhosa, mais fantástica também. Também é muito difícil você fazer uma criança meio verossímil, sabe? São poucos autores que eu conheço que conseguem trabalhar isso muito bem. A Maria é uma dessas autoras que tem esse talento. E essa quebrada com a questão nostálgica da Amy, né, faz com que a gente sempre mantenha um exercício de reflexão bastante interessante, né? A gente sempre está pisando na infância, mas sempre está conseguindo voltar pro momento presente dela ao escrever essas memórias, assim. Então, isso vai dando um balanço legal, vai dando um ritmo legal num livro que vai se amutinando de situações e vai fazendo esse jogo, deixando a gente ainda mais imerso. Eu acho que foi muito inteligente, muito perspicaz, muito bem dosado, como você falou. É um trabalho, assim, de ourives, né? Porque não é só escrever tudo que tá lá, é como você recorta e como você traduz essas questões para poder deixar o livro num ritmo que seja realmente gostoso, sabe? Um livro gostoso de ler. É verdade. É uma voz infantil, mas não é infantilizado. Sim. Eu acho que é a grande sacada da autora para isso, porque eu acho que quando a gente olha para trás como adultos, né, que você vai analisar, o que você lembrar da sua infância, que também, não sei, né, se a pessoa foi tipo, eu não lembro nada. Você lembra mais mesmo dos sentimentos, né, mas eu não lembro situações específicas, a menos que sejam traumatizantes. E o que eu fiquei muito, o que marca muito esse livro para mim é a relação dela com a família. E de como ela ela consegue manter essa coisa que a gente tem quando a gente é criança, de ver os nossos pais para muito além de qualquer possível falha, né? Então existe uma certa idealização, eu acho, dos nossos pais. E eu acho que ser adulto também é quebrar essa idealização. Então eu achei muito doce, assim, muito sensível a forma como ela colocou essa menina viajando com o pai, acompanhando ele numa profissão que não existe mais, né? Uma coisa que marcou um tempo e que era quase uma aventura para ela, como uma criança de 7 anos, uma vida completamente politicamente incorreta, né? A criança bebia uísque, a criança fumava também, porque era uma bagunça. Década de 70, né, gente? Era bagunça. Você comia do chão pra tanto de corpo, né? É verdade. Era isso que me falavam. Regra do então, assim, segundo. é muito... Então, assim, ela trouxe essa sensação toda que a gente não viveu na década de 70, a gente não era filho de caixeiro viajante, mas dava pra sentir isso, porque essa relação principalmente de pai e filha, de você olhar pro seu pai e ver ali um herói. Sim. Antes de você ver as rachaduras, né? Os problemas. Com certeza. Eu acho que esse fator da narrativa da personagem estar voltando nas memórias, ele faz todo esse percurso emocional de uma maneira muito, muito sensível, sabe? Porque a gente consegue reconhecer todos esses pontos ao mesmo tempo que ela começa a elucidar os contextos de como isso aconteceram, né? E aí você percebe, tipo, todo o carinho, todo a emoção de estar junto, né? Viajando, e a questão da maletinha de dinheiro, dela cobrar uma comissão por ajudar o pai, né? E de como isso refletia na moral e na ética da própria profissão, de certa maneira. E como isso é um reflexo do modo de vida daquele tempo, né? No círculo que ela tinha, assim. Eu acho que existe uma compreensão muito paulatina das questões que ela consegue jogar num espaço muito curto. E isso é uma parada que, é de muita habilidade, e principalmente, assim, é um livro muito sensível. Ele é um livro que te deixa muito tocado em vários momentos, mesmo nos momentos mais contraditórios deles, assim, né? Tipo, ela fumando e bebendo uísque. Exatamente, e não foi cancelada, né? Então, realmente, ela colocou isso de uma forma muito esperta. Eu acho que o que existe na relação pais e filhos são 3 etapas, né? Que é aquela da idealização, então você vê seus pais como heróis, depois você começa a ver os defeitos, porque você começa a entender mais do mundo, aí vira talvez até uma certa rebeldia, e ela tem isso, né? Ela se afasta um pouco do pai quando ela tá um pouquinho aos 11, 12 anos, e quando você tá mais velho, você começa a ter um pouco mais de... Eu não vou dizer que é um perdão, mas você começa a entender melhor também o contexto no qual eles viveram,
né? Porque durante um tempo você só consegue ver o seu contexto. E uma coisa do livro que fica subentendido pra gente que já conhece da história é a violência, né? Das possíveis violências. Por exemplo, quando o amigo do pai dela, né, o Wes, né, que todo mundo é identificado pela inicial só. O Wes também é um caixeiro viajante, ele vende outras coisas. E aí ele decide alugar ela do pai, né, porque a menina, ela criou ali toda uma personagem que ela sabia deixar os compradores com dó, basicamente, né? Para que eles comprassem do pai dela. E aí o Wes viu isso e falou, pô, tô precisando de uma ajuda, eu queria alugar ela para ir comigo, aí em algumas lojas, diferente das suas, óbvio, para que ela também fizesse isso aí, pro povo comprar as minhas coisas. A primeira coisa que eu pensei foi Lolita, né? Eu falei, esse homem vai pegar essa menina, Sim. E isso aqui agora vai virar um livro de crime, basicamente. Mas ela, tão inocente, o que ela faz na hora? Ela não tem medo do Wes, né? Porque ele é amigo do pai. O que ela faz? Eu quero uma comissão. Sim. Né? A menina nem pensou as coisas, porque é 7 anos, né, gente? O que você pensa? Você pensa, eu vou ganhar meu dinheiro agora, 10 centavos por venda na minha bolsinha aqui. Exatamente. Esperta demais. Exatamente. E acaba sendo um reflexo também, né? Tipo, ela insere a menina negociante, né? Negociando a caixinha dela, a maletinha de enfermeira, se eu não me engano, que ela tinha, que ela guardava a grana que ela ganhava. E você começa a ver também as táticas de sobrevivência para ser um caixeiro viajante no Chile daquele tempo, sacou? Você tirar vantagem de uma venda a partir da chantagem emocional com uma criança, e para fazer isso você alugar a sua filha, que também é uma forma de ser remunerado por aquela parada, sabe qual é? Porque realmente é o termo esse, né? Alugar. Então... Loucura, né? Existe uma série de quebras éticas e morais na construção desses caixeiros que viviam, né, vendendo almoço para comprar janta, na real, né? Tipo, vender os materiais cramp ou quaisquer materiais que sejam, era uma profissão de recorrência e que não dava muitos luxos também, né? Você tinha os clientes certos, você tinha uns esquemas, etc. Mas é aquele naipe, tipo, o grande luxo era ela ir tomar um café com um pedaço de torta, manja? Também não dava pra pensar em muita coisa mais do que isso como luxo. Pra ela, o grande luxo também era matar a aula pra viajar com o pai, né? Era a grande diversão ali que ela tinha, pelo jeito, né? Pra ela era uma grande aventura. Assim, na cabeça dela, o pai que tava ali correndo um risco, né, de você ir para outra cidade vender coisa, deve ser um trabalho extenuante, você ter que lidar com um monte de gente que vai te falar não, e ainda com uma criança do lado, para ela era uma grande aventura, né, porque ela não tinha muita noção também, né, o pai sustentava a casa com isso. Então é muito interessante que ela começou a ter uma noção de dinheiro também, vendo esse trabalho que já era tão, talvez, não sei se é uma palavra adequada, mas algo me veio à cabeça, desmoralizante, de certa forma. Sim, e a forma de monetizar em cima do sentimento dos outros, né? Exatamente. A manipulação mesmo. Manipulação purinha, pô. Ela descreve o jeito que ela fazia, a cara, o jeito, o tempo que ela entrava com um murmúrio de alguma coisa, sacou? Tinha todo um roleplay ali formado, sacou? É uma parada muito complexa, muito bem arranjada. Uma outra coisa que ela fez bem, eu sempre acho isso quando eu leio livros narrados por criança, né? Um outro que me veio muito à cabeça lendo esse foi o Festa no Covil, do Juan Pablo Villalobos, que na verdade é narrado por um filho de um traficante mexicano, e a criança não tem noção, né, de nada, acho que ele tem 11 anos. Ele não tem noção de nada do que acontece. Então, quando ele fala assim, meu pai me trouxe uma cabeça de rinoceronte, sabe, ele não sabe como é que o pai dele conseguiu aquilo. Ele não sabe por que ele não pode ir em certos quartos da casa. Você vai descobrindo isso. E uma coisa que eu sinto muito com esses livros, quando é feito de maneira correta, e eu acho que a Maria Ferrada fez muito bem, ao mesmo tempo em que tem um paradoxo muito interessante para mim, que ao mesmo tempo que você tem um olhar inocente, algumas cenas são ainda mais pesadas quando narradas com essa inocência. Porque a gente, lendo, sabe o que está por trás. É o caso da ditadura, né, que a gente comentou aqui. Quando ela narra, por exemplo, por que a mãe dela, quando ela conta por que a mãe dela é uma mulher um pouco calada, né? Uma mulher um pouco triste. Ela usa palavras para definir a mãe que são muito leves e suaves, né? O que a gente falaria hoje? A gente fala depressiva, né? Sim. Ela é suicida,
quase, a mãe dela. E aí, quando a gente vai entendendo o porquê, narrado por uma criança ou por uma jovem que não tem noção do que ela tá contando, tem um peso que, se feito errado, fica caricato. Mas a Ferrada faz de um jeito que fica pesado do jeito certo, que é você sente você toma toda a porrada e aí você pensa, ainda vem a segunda, que é uma criança que tá vendo isso. Exatamente. Uma outra autora que é bom indicar também, que eu gosto muito, amo de paixão, é a Valéria Luiselli, e ela escreveu O Arquivo das Crianças Perdidas, que a segunda parte é toda na voz de uma criança de 10 anos, se eu não me engano. Também é maravilhoso, perfeito. E também fala um pouco sobre essa violência, mas no sentido de uma violência migratória, que é um outro problema que assola, né, a América Latina. Mas quando a gente toca nesse aspecto da violência pelos olhos de uma criança, eu acho que nesse curto espaço desse livro, né, a Maria ela consegue desenvolver 2 tipos de violência de uma maneira muito bem feita. A primeira é essa violência da mãe, uma mãe que tem sérios problemas psicológicos, sérios traumas, né, depressiva, e que ela sente a ausência da mãe e ao mesmo tempo, né, tem esse olhar tão terno, tão sensível. E eu acho que vale a pena também comentar sobre o fotógrafo, né, é um episódio muito importante. O fotógrafo Exatamente. Que o pai dá carona, acho que é né, que para numa cidade perdida em busca de tesouros perdidos, digamos assim, que nós sabemos que são corpos que ele fotografa e acaba morrendo por causa disso, e toda essa violência transcorre pela visão dela também. E ali a gente está vendo ela sendo exposta a atos de violência muito objetivos, né, muito materiais, e a forma como ela descreve essas memórias, a forma como ela está exposta e vê tudo aquilo acontecer. Então é sempre um jogo, não um jogo de duplos, né, mas um jogo, uma rede, né, uma teia, em que ela consegue traçar muitos sentimentos complexos a partir dessa visão de uma criança que está descobrindo o mundo. E ela incorpora aquele mundo que ela está descobrindo. Então, tanto na questão, né, de ela se achar a própria caixeira viajante junto com o pai, quanto na questão de reproduzir, contando, né, não reproduzir exatamente repetindo, as violências que ela enxerga, na forma de sentir, na forma de contextualizar essas violências. Que eu acho que também cai muito bem com o primeiro episódio, né? O Meninas, que também tem muito disso, e é muito bem feito pelo Litskaya. E a gente estava falando sobre justamente essa visão infantil potencializar certos aspectos e certos momentos e certos contextos de uma forma muito chocante pra gente que já é adulto e parece que tá meio que acostumado a ver tudo isso transcorrendo na nossa frente. Eu li uma entrevista da autora e ela falou 2 coisas que eu achei muito bonitas quando ela estava explicando por que ela quis escrever esse livro, né? Porque o livro é o pai dela, né? Então, assim, a inspiração é o pai dela, que era um caixeiro viajante. Então, ele tem muitos componentes ali autobiográficos, né? O S, por exemplo, existiu de verdade. E a mãe dela, acho que é a questão mais ficcionalizada do livro. E ela diz que o que ela pensava muito quando ela escreveu é como o mundo o tempo todo não permite o afeto. É como tudo vira transacional, sabe? Então ela, aos 7 anos, ela aprendeu que a manipulação dava dinheiro. Ela aprendeu que você se divertia cobrando uma porcentagem do amigo do seu pai, sabe? Tudo vira uma transação financeira. E hoje em dia, acho que eu diria mais ainda do que na década de 70, né? Hoje em dia o mundo é incrivelmente transacional. As redes sociais são muito transacionais, né? A gente vê o povo no YouTube, só faz parceria com quem também vai trazer seguidor. Você só chama para falar se a pessoa já tem aí, já é famosa, sabe assim? O famoso, né? Famoso lista B, C, D aí. Mas o mundo foi se tornando cada vez mais transacional, né? E eu acho que o livro dela é essa pergunta constante e o afeto? E o que a gente faz pelo amor? E eu confesso que, assim, é uma pergunta muito difícil, porque eu não sei responder. Muito surpreendente você mandando essa. Logo você, a senhora, escorre sangue desse podcast. É por isso que eu não sei responder, entendeu? Porque eu tô nem aí. Mas cara, eu acho acabando com a minha fama também, você também fica falando essas coisas. Uma pausa nesse episódio para te contar umas coisas muito legais.
Você sabia que o Rede Poderosa tem um site? No www.centralredepoderosa.com.br você encontra as referências de tudo o que falamos nos episódios e a lista completa das recomendações dos BOs. No Spotify e no Deezer você também pode acompanhar a playlist Rede Poderosa Modo Shuffle, com as músicas que usamos nos episódios e também o que recomendamos nos BOs. Ouvindo os nossos episódios pelo aplicativo Orelo, você nos ajuda a remunerar toda a cadeia de produção que traz cada episódio para você. É só baixar o aplicativo e buscar por Rede Poderosa, e o aplicativo é gratuito. Por fim, você pode nos seguir no Instagram, no @centralredepoderosa, para saber tudo o que está para sair, ver os posts especiais que eu e o Caio preparamos toda semana, e ainda teremos uma caixinha de pergunta toda terça-feira para você comentar e perguntar o que quiser. Nós responderemos e comentaremos os envios nos episódios do Chá Revelação. E agora, de volta à programação normal. Mas eu acho que existe também uma questão de que toda literatura e toda a memória, ela passa dentro de um tempo, né? E tendo essa referência autobiográfica muito forte, como já foi admitido pela própria autora, existe também a questão do que é essa sobrevivência e do que é a experiência chilena nos anos 70, né, mano? Que é uma experiência violenta como um todo, a gente tá falando da ditadura de Pinochet, uma das mais mortais da América Latina, mas o Chile tornou-se, de certa feita, a maior experiência neoliberal da América Latina também. E a gente começa a acompanhar isso, sabe? A realidade dessa criança de 7 anos, mostrando que as relações delas foram totalmente capitalizadas durante um bom tempo, manja. E era sobreviver, tá ligado? A diferença é que hoje você vê crianças de 13 anos falando pra você investir em Bitcoin, mano. Exatamente, acabou o mundo, né? Exato, vender NFT. Pois é. Acabou o mundo, cara. Você não pode nem ter um JPEG mais, que agora você tem que monetizar, senão você é burro. Sim. Foda, né? Não, é o pior, né, cara? Tipo, você vê marmanjo caindo nessa, né? O Neymar pagando 100 milhões por causa de um macaco com cara de cansado. Eu fico pensando quanto não pagariam pela ilustração da Nathalie, que ela faz de capa pra gente, tá ligado? Mas é propriedade particular, não é pra ninguém usar, não. Exatamente. É processo. Exatamente. Se eu ver por aí, eu vou ficar pé da vida. A gente falar tem um monte. Código na blockchain. Eu nem sei o que é, mas é isso aí mesmo. É isso aí. Eu tenho uma tangente aqui pra gente discutir. Há um tempo atrás, o Christian Assunção mandou uma pergunta e eu tô pensando nela até hoje, que foi: você aceitaria ganhar menos pra trabalhar com algo que você ama? E aí eu tava pensando nisso e eu decidi que eu não aceitaria, não. Sabe por quê? Porque me preocupa muito real, tá? Isso é uma preocupação real. Eu tô botando aqui porque a gente brinca o tempo inteiro que a gente quer viver do podcast, né? Ia ser incrível. Sim. Mas me preocupa real eu amar o meu trabalho. Ah, sim, claro. Você entendeu? Sim. Eu fazer algo que eu ame e isso ser minha fonte de renda única, porque eu tenho problemas seríssimos de limites, sabe? Em botar limites. Uhum. E hoje, meu limite, assim, se é um negócio que eu não gosto de fazer, meu limite é: amanhã eu vou fazer isso aqui, né? 6 horas da tarde acabou meu trabalho e isso aqui vai ficar para amanhã, porque ninguém vai morrer. Mas se é um negócio que eu adoro fazer, eu tenho muita dificuldade em não trabalhar até meia-noite, porque eu vou querer continuar fazendo. Então eu fiquei pensando assim, e ainda ganhar menos. Então eu fiquei pensando assim, cara, eu acho que eu prefiro ganhar relativamente bem e fazer uma coisa que eu não gosto tanto e poder fazer o que eu amo quando eu quero, sem a pressão do dinheiro. Eu sei que no mundo ideal tudo isso se funde e seria perfeito, mas eu não sei não, cara, eu ando questionando essas coisas, sabe? E o livro dela me fez pensar muito nisso também, porque essa transacionalidade aí, não sei nem se é essa a palavra, entre o que você faz, o que você ganha, o seu papel no mundo, o que você ama, sabe? Eu tenho questionado muito isso, e esse livro meio que levantou um pouco disso pra mim também, junto com essa pergunta do Cris. Eu penso o seguinte, né, cara, tipo, eu entendo que as relações de trabalho, e inclusive a organização que a gente tá fazendo pra desenvolver o podcast, que é uma parada que a gente ama fazer, ela envolva tarefas e envolva coisas muito exaustivas, principalmente nesses primeiros meses em que a gente está organizando tudo de novo, sendo que a gente faz basicamente todos os processos, a gente conta com a ajuda de pessoas muito especiais, muito queridas por nós, mas assim, né, quem tá trampando todo dia nas redes sociais, quem faz toda a parte de distribuição, edição de áudio, né, que é o grosso do podcast, somos nós dois, e a gente entende como isso é exaustivo, mas também acho que chega um ponto que, pô, no meu caso, pela minha situação, eu acho que se porventura o podcast, por exemplo, se tornasse algo minimamente sustentável a esse ponto, na minha condição atual, tendo uma estabilidade maneira, pra mim seria um caminho, tá ligado? Porém, é uma questão de um contexto muito pessoal.
sacou? Eu levo essa pergunta muito pra mim. Eu não recomendo isso pra todo mundo, porque também você transformar o que você ama em trabalho dentro das condições de vida hoje é você consumir seu tempo, consumir seu sono, consumir sua saúde, consumir teus próprios sonhos, inclusive, sacou? Enfim, acho que são concepções e experiências que vão te levar em algum lugar parecido com o meu ou mais parecido com o seu, mas no meu caso em particular, eu arriscaria, pelo menos, sacou? Eu me permitiria arriscar. Acho que tem que tentar tudo uma vez, né? Então, assim, também acho que ninguém vai ficar puto aqui se a gente conseguisse viver de falar de livro. Exato, claro. Eu acho assim, pra gente viver de falar de livro é o sonho, né? Meu maior medo é odiar ler, começar a odiar livro, sabe? Porque vai virar obrigação. E eu tenho um problema seríssimo com isso, de tudo que é obrigação me dá um certo nervoso. Mas enfim, é uma tangente enorme, né, para esse livro, mas é que eu acho que ela fala tanto disso, né, dessa relação dinheiro, trabalho, família, sentimento, que eu não queria deixar de trazer isso, porque eu queria ouvir o que você ia dizer. Mas ok, eu entendo. Faz todo sentido. Eu acho que tanto essa experiência de trabalho, ela controversa pra gente, eu acho que pra nossa geração, inclusive, Paty, porque a gente cresceu com um monte de sonho que agora é soterrado também, né? A época que a gente estava Isso é verdade. No ensino médio, tipo, fazer uma faculdade, entrar no mercado de trabalho e ter essa vida de filme, né? Um novo Brazilian Way of Life aí. Isso era muito factível e isso, em menos de 10 anos, simplesmente desapareceu. Sacou? Então para uma parada completamente bizonha, bizarra de produtividade, de tomada de privacidade, né? Privacidade é um bem caríssimo. Então acho que tem uma questão de experiências mesmo, sem ser o sentido experiência gourmet, né? Eu falo experiência de verdade. De você entender o caminho que você traçou, pelo menos se permitir tentar fazer alguma coisa. No meu caso, depois de uma década, se eu pudesse me permitir, eu ainda não posso, eu me permitiria tranquilamente, sacou? Pode ser que eu quebre a cara? Pode ser, mas já quebrei a cara tanto na minha vida, que aí eu vou ter que remar tudo de novo, sacou? É isso. Cara, é tentativa e erro, né? A vida é isso. Exatamente. Eu já passei por tanta situação que quebrar a cara mais uma vez é só mais uma. Só vai fazer mais uma cicatriz e já era. A gente levanta e vê no que dá. Sacode a poeira. Nessa mesma entrevista, a Ferrada falou outra coisa que eu também queria trazer pra gente conversar, né? Que ela falou assim, quando ela escreveu o livro, por óbvio, né? Por ser uma experiência tão pessoal, ela sentia que também era uma história muito, muito chilena. Mas que ela ficou muito impressionada quando ela viu o interesse de outros países em ler o livro, né? Já foi traduzido aqui no Brasil, acho que está sendo traduzido na Alemanha e nos Estados Unidos também, que são... tem histórias completamente diferentes. E ela ficou muito chocada com isso. Mas, para mim, é uma história muito, muito universal. O que você achou? Você tem alguma opinião sobre ser uma história muito específica ou mais universal? Pô, cara, é aquela parada, tipo, existem elementos nessa história que eles são muito comuns à América Latina como um todo, sacou? Talvez aqui no Brasil, tipo, a minha referência agora, pelo menos puxando de cabeça, eu não consigo pensar em livros que puxem essa questão do caixeiro viajante, mas existe muita questão da migrância, né, interna, que é muito importante. E talvez esse seja um aspecto muito chileno. Mas essa relação parental, por exemplo, né, cara, tipo, ela é uma parada que pega muito, e a literatura contemporânea europeia, eu acho que a Silvia da Mundarel traz isso com muita força, a Instante também tem trazido isso com muita força. Eu acho que isso pega muito, sabe, essas relações internas, esses elos que vão se criando de maneira muito complexa, cheia de contradições, e o sentido do que é o afeto, do que é o amor, como ele se desenvolve, e o pano de fundo para que isso se desenvolva. Então, sim, pode ser muito chileno, mas existem aspectos que são muito, muito universais, né? São temas que são muito recorrentes no mundo todo. E eu acho que, de uma certa forma, você falou muito bem, todo mundo está buscando um ponto de afeto, sacou? Entender um pouco o afeto num mundo que se torna cada vez mais líquido, como dizia Bauman. Nossa, mas hoje você tá nas citações, né? Eu tô esperado.
Quando o livro é bom, a gente fica assim. Mas acho que todo mundo procura um pouco de afeto. Eu acho que isso torna o livro muito universal, sabe? A gente que é latino-americano, porque brasileiro é latino-americano, valeu, galera? Eu acho que a gente pode reconhecer uma série de situações comuns pelo período, pelo modo de sobrevivência, por essa crueza na forma de se estabelecer relações, pela pobreza, pelos motivos que causam, né, essa profunda depressão e distanciamento da mãe, pelas próprias mortes que se seguem no livro, tanto as fotografadas quanto a do fotógrafo, por exemplo. Eu acho que isso a gente consegue enxergar com um pouco mais de clareza pelas experiências que a gente tem, inclusive contemporâneas, né, ao livro ali. Mas acaba que essas relações todas, elas são muito... Todo mundo tá procurando esses pontos, entender um pouco desses pontos. E a Maria, ela consegue dar sustentação a todos eles, né? Então é muito comum que a literatura alemã, por exemplo, que gosta de uma família desgraçada, queira traduzi-la. É muito doido porque eu acho que, fora da América Latina, a experiência de leitura desse livro vai ser muito interessante, talvez de um ponto... Vai ser muito mais parecida com alguém inocente lendo esse livro, uma criança de 7 anos, por exemplo, né? Vai ser muito parecida com uma criança de 7 anos vendo a história. Porque, por exemplo, existe um período terrível da história latino-americana que é muito próximo da gente ainda. Então, quando começa a contar a história do fotógrafo, imediatamente eu pensei, foi na ditadura. Uhum. Foi automático. Depois eu fui pesquisar para comprovar que era. E a ditadura do Pinochet, como você falou, foi extremamente violenta. Tal como a brasileira, não à toa que eram tudo parceiro. E eu lembro também muito do Temporada de Furacões, que a gente falou no episódio assim. Essa história não poderia acontecer fora da América Latina. Ela tem uma raiz latina tão forte que a gente reconhece todo o aspecto dela. Tudo que tem ali é reconhecível pra gente. E eu não sei se isso traduz com a mesma fluidez. Deve ser um trabalho de tradução incrível de se fazer, aliás. Então eu acho que é muito interessante o livro ser universal e ao mesmo tempo ser tão latino e tão chileno, sabe? Um livro de 100 páginas. É insano pra mim. E um livro de estreia em relação à ficção, né? Exatamente, é o primeiro romance dela. Tipo, é o primeiro tiro, pô. Olha que doideira. É meio que um tiro perfeito, sabe? É tipo o primeiro álbum, assim. E marca, tipo, é uma marca muito forte que ela colocou na pista. Talvez a gente tenha inaugurado uma nova categoria pro grande prêmio, o maior prêmio da literatura, que é o Prêmio Rede Poderosa, né? O Cânone Rede Poderosa, na verdade. Que é a literatura latino-americana. Raiz. É verdade. Raiz. Raiz, sacou? Mas são livros que só poderiam ter acontecido aqui, sacou? Só que quando forem para os Estados Unidos, com certeza vai ser tratado como realismo mágico. Isso é verdade. Eu já fiquei feliz que ele tem componentes autobiográficos e a Moinhos não mandou que era uma autoficção, porque eu já ia ficar louca. Então, pra você ver como autoficção realmente é uma bosta e não existe, porque tudo é autobiográfico até certo ponto. Como eu venho dizendo aqui desde quando? Desde 2018, que eu tô cagando na cabeça da autoficção e ninguém me escuta. Solicitar para a escrevedeira que você faça um novo curso sobre autoficção. Você vai tirar o Julian Fuchs de lá. Foda. Eu não tenho nem roupa para discutir com o Julian Fuchs sobre isso. Você até me tirou do rumo do que ia falar. Oh, meu Deus. Esse episódio já tá completamente fora da casinha, já. Tá bonito, tá bonito. Eu acho que tá tão bonito quanto o grande marceneiro, criador do mundo. Um ponto que eu não queria deixar de falar, lembrei. Da Moinhos, que eles têm feito um negócio muito legal, e eu pensei nisso esses dias quando eu recebi uns livros de sebo que eu comprei antigos aí. Eu recebi um livro do Steinbeck que era da década de 50 ou 60, quando o Brasil ainda se intitulava Estados Unidos do Brasil. Coisa ridícula. E eu tava vendo isso e comecei a dar risada, e eu lembrei que a Moinhos faz uma coisa que eu acho muito legal, agora é interessante, mas daqui uns anos eu acho que vai ser incrível, que é no final do livro, não sei se você já viu isso, que eles colocam o que estava acontecendo quando aquele livro foi impresso. Você já viu que eles falam assim, enquanto esse livro estava sendo preparado, o presidente, sei lá, reclamou Sim. de não sei o quê. O presidente passou uma lei absurda de não sei o quê. E eu acho isso muito divertido, porque daqui 20, 30 anos, quando alguém, sei lá, comprar esses livros em sebo, talvez, e não lembrar dessas pequenas coisas que a gente passa no dia a dia, eu gosto muito que isso vai ser como se fosse uma fotografia também do que acontecia no país. E eu vi esse livro do Steinbeck e eu fiquei pensando nisso. Eu não queria deixar de falar, porque eu gosto muito que a Moinhos faz isso. Eu acho muito divertido. Não quer dizer triste, né? Porque as coisas são horríveis, mas também é divertido. Eu acho que é um marco no tempo que
principalmente para Cramp, acaba sendo muito fortuito, né? De você desmembrar a grande história num pequeno fato que aconteceu enquanto aquele livro estava sendo editado e indo pro mercado. Acho maneiro, acho que ressaltar isso com esse livro, principalmente, né? Apesar de ser uma praxe da Moinhos, é muito fortuito. E eu acho assim, eu só tenho a dizer para a galera que está aqui pensando, se já teve outro da Ferrada que saiu recentemente também pela Moinhos, então eles estão trazendo mais coisa dela, mas essa é uma chance de você pegar uma autora desde o começo da publicação das obras dela, né? O povo fica reclamando de vai ler não sei o quê em ordem cronológica, não sei o quê. Vocês têm a chance de ler a Ferrada enquanto ela publica. Olha que incrível. Então fiquem de olho na Moinhos, de olho na Moinhos, porque tá saindo coisa dela ainda. Saiu esse mês, inclusive, o segundo dela. Exatamente, o recadinho que fica aí, que leiam autores contemporâneos, é muito importante. Mesmo quando eles refletem sobre o passado, né? Existe o famigerado link e a produção latino-americana que está vindo para o Brasil através de editoras como Moinhos, como a Mundarel, como a Instante, Dublinense e outras, absolutamente fantástica, inventiva, inovadora, sensível, sacou? É só coisa fina, mano, só coisa fina, tipo, é um jorro criativo mesmo, e vale a pena, sacou? É um período que eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa estar integrado como bloco, porque todos nós estamos sofrendo os mesmos males de uma maneira muito virulenta de novo, né? Menos de 50 anos depois de um período nefasto, que foi um período das ditaduras latino-americanas. Então, se a gente não fez isso no passado, acho que vale a pena começar a fazer isso agora. Nem que seja pela literatura, nem que seja pela sensibilidade de uma ficção como Cramp, né? Uma ficção por olhos infantis, ou algo muito violento e virulento, como Temporada de Furacões, ou algo muito familiar, como a Débil, enfim, tantos outros exemplos que tem. China Iron, que você gosta muito e eu comecei a ler, achei fantástico, só pelo comecinho. Incrível. Uhum. Sacou? Então, tipo, é isso. Eu acho que Cramp é uma excelente oportunidade. O que a Moinhos anda trazendo junto com todas essas outras editoras dá um respiro para um mercado que anda, às vezes, bastante claudicante, assim, de ideias, de inovação, de forma. E esse pertencimento latino-americano, essa unidade latino-americana que a gente pode começar a ter devagarinho, assim, de leve, assim. É isso aí. Basicamente, leia Ferrado e vem contar pra gente o que vocês acharam. É isso. Leiam muito e é só isso mesmo que tem pra recomendar. Pois muito bem. Temos um episódio? Temos um episódio, pô. Que isso. E tchau. Tchau. En la noche luna llena, en el día suena la sirena. No, na, na, na. Yeah. No, na, na, na. Vengo de Chile.